Olá, prazer em revê-los. Vamos dar sequência ao nosso curso da 8.112 de 90. Estamos falando sobre vacância de cargo público. Fizemos uma introdução no finalzinho da aula passada sobre a aposentadoria. E agora vamos completar o seu estudo. Já estaremos trazendo, nesta aula, as possíveis novidades da PEC 287 de 2016, a reforma da Previdência encaminhada pelo governo Temer ao Congresso Nacional. Como regra geral, tudo que ele está encaminhando está sendo aprovado, é bem provável que isso no futuro próximo já esteja à sua disposição na Constituição. Então você já vai sair daqui com essa atualização, ok? Então vou fazer o seguinte, preste atenção, eu vou dizer o que está acontecendo hoje sem a PEC e o que está por vir com a PEC, ok? Se ela não vier, você tem o que está aqui. E se ela vier, você tem o que ela vai trazer lá na frente. Essa aula já estará atualizada. Tá legal? Muito bem. Então, eu começo chamando a atenção que a PEC 287 de 2016 pega os dois regimes. Então, joga lá. Esse slide a gente jogou no final do encontro passado com a referência dos regimes de previdência no Brasil, né? Pois bem, os dois regimes, olha aí, o do regime geral e o regime próprio estão sendo objetos de alteração pela PEC 287 de 2016. Ok? E olha, a mudança, aparentemente, eu não sei se eu cheguei a mencionar na aula passada, até porque da aula passada para esta, eu fiz o estudo da PEC 287 e até então estava achando que a mudança era mais em relação ao seletista, regime geral de previdência social, do que o regime próprio de previdência social do servidor. Mas, olha, está nivelado e talvez você tenha uma mudança até maior em relação ao servidor público, ok? Mas está bem nivelado, longe de atingir mais o seletista, como eu esperava pelas notícias dos jornais, pelo que eu estava lendo até então. E são mudanças profundas, significativas, inclusive que mexem no valor dos proventos, que é o que realmente chama a atenção de todos os envolvidos. Ok? Muito bem. Vamos aprofundar o regime, joga lá o slide, isso também chegamos a comentar, né? O regime próprio de previdência social. O RPPS é aquele regime de quem tem cargo público estatutário, a administração direta, autárquica e fundacional. Isto é, tem regime jurídico único, tem regime próprio de previdência social para cada ente federado, ok? Cada ente da federação faz o seu regime único, consequentemente, cada ente da federação fará o seu regime próprio de previdência social. Ok? Não estou recordado se cheguei a aprofundar isso, mas eu lembro que não é obrigatório ao ente da federação, mesmo que ele tenha regime jurídico único, criar um regime próprio de previdência social. Olha que radical a informação. Eu não estou dizendo que o ente da federação criou um regime único seletista e por isso contribui lá para o INSS, o que é perfeitamente possível. Já que, não se esqueçam, o 39 da Constituição pediu um regime único, não disse qual. Então, cada ente, ao criar o seu regime, criará um regime que achar mais adequado. Não há nenhum Estado que tenha criado o regime único com base na CLT. A União não fez, você já sabe disso, estamos estudando aqui 8.112, que é a prova disso. Alguns municípios fizeram, não tenho esses dados, tá? Matéria de proporção. A proporção que eu tenho é que em torno de 40% dos municípios optaram pelo regime do INSS. E dentro dessa pesquisa não me foi informado se dentro desses 40% que optaram pelo INSS, se são todos seletistas, ou se alguns têm um regime jurídico único e mesmo assim optaram em contribuir para o INSS sem criar um regime próprio de previdência social, ok? O importante é, se o ente da federação resolver criar um regime próprio de previdência social, ele terá que criar contribuição para o seu servidor. O servidor terá que contribuir. Isso você encontra desde a emenda 41 de 2003, à sua disposição, no artigo 149 de nossa Constituição, parágrafo 1º.
Os estados, Distrito Federal e os municípios instituirão contribuição cobrada de seus servidores para o custeio em benefício destes do regime previdenciário de que trata o 40, cuja alíquota não será inferior à contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União, que no caso hoje 11%, artigo 4º da 10.887 de 2004, a lei que regulamentou a emenda 41, tá? No artigo 4º da 10.887, você vai encontrar que o servidor federal contribui 11% em cima da sua base de contribuição. E nesse mesmo artigo 4º, você vai encontrar o que é base de contribuição, isto é, o que entra e o que não entra para incidir a arrecadação para a previdência própria, ok? Esse 149, na redação do seu caput, que me recorde, não tem nenhuma alteração proposta pela PEC 287. Deixa eu verificar se tem alguma alteração. Então, é acrescentado um parágrafo 5º que não traz a incidência sobre o contexto aqui trabalhado. Ok? Quer dizer, então, o ente da federação, mesmo que tenha um regime único estatutário, se quiser, não cria o regime próprio e coloca todo mundo sobre as asas do INSS como um trabalhador como outro qualquer. Tá legal? Não há essa obrigação. Eu me lembro que no direito previdenciário, nosso grande professor aqui do Master, Marcelo Tavares, entrando em discordância com Fábio Zambiti, outro grande professor de previdenciário aqui do Rio de Janeiro, o Zambiti entendendo que não é obrigatória a criação do regime próprio e o Tavares entendendo que é obrigatório o regime próprio. Com muitas mudanças já feitas, talvez alguma consideração desses dois autores possa ter alterado, tá? Eu prefiro as lições do Zambiti nesse particular, entendo que nunca foi obrigado a criar um regime próprio de previdência social para o ente da federação, mesmo que este tenha adotado o regime único estatutário. Porque eu volto a insistir, claro que se eu adotei o regime único seletista, aí não há dúvida que eu vou para o regime geral e não tenho que criar regime próprio nenhum, porque o meu servidor já é, por si só, seletista. Não é isso? A polêmica é quando eu crio um regime único, estatutário, e não quero criar um regime próprio de previdência para esses estatutários. Se eu poderia colocá-los todos embaixo das asas do INSS, perceberam? Estou insistindo muito na informação, né? Mas é para deixar bem claro essa consideração, ok? E no meu entender, não tenho essa obrigação de criar um regime. Agora, se criar, tenho a obrigação de impor contribuição ao servidor, na mesma proporção da União. E aí isso é criticado. A professora Di Pietro dá uma aula sensacional nessa hora. Me desculpe se eu estou repetindo algumas coisas em relação ao finalzinho da aula passada, mas enfim, ela dá uma aula sensacional no seu curso de administrativo, onde deixa claro que é um absurdo você aprisionar estados e municípios ao mínimo do que a União cobra. Porque se um município resolver criar o seu regime próprio e concluir que se cobrar 8% em cima da base de contribuição do servidor estatutário municipal, ela mantém o equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência, pois ela terá que cobrar 11%. E vai ter superávit. E eu não quero superávit. Regime de previdência não tem que ter nem déficit, nem superávit. Pô. Regime de previdência tem que ter o suficiente para se manter. E se 8% são suficientes, olha só, não vou poder. Vou ter que cobrar mais porque a Constituição me impõe. Isso realmente é o fim da picada. Isso é um erro, né? Isso é infeliz, mas amém, previsto em nossa Constituição, no artigo 149, parágrafo 1º de nossa Constituição da República, ok? A redação é da emenda 41 de 2003. Tá legal? Muito bem. Vamos trabalhar então o regime próprio de previdência social do servidor público estatutário. E nós temos como lei geral para esse regime próprio de previdência do servidor estatutário, regulamentando a matéria, trazendo normas gerais, a Lei 9717 de 98. A Lei 9717 de 98 dispõe sobre regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos militares dos estados e do Distrito Federal e da outras providências. Ok? Então aqui estão as regras gerais para a criação de um regime próprio, além, é claro, do disposto no artigo 40 de nossa Constituição. E mais, ao lado desta lei 9717, a lei é de 98, que traz as normas gerais do regime próprio de previdência social, eu chamaria a sua atenção para a lei que eu citei há pouco, que é a Lei 10.000, deixa eu ver aqui no índice a referência correta, a Lei 10.887 de 2004. Acho que foi isso mesmo que eu citei, né? 10.887 de 2004, que regulamenta a emenda constitucional 41 de 2003. Ela é de dezembro de 2003 e essa lei é de março de 2004. Tem a proximidade em razão até da própria emenda constitucional. Ok? Então essas duas normas são as normas que vocês irão somar ao artigo 40 de nossa Constituição da República. Ok? Artigo 40 de nossa Constituição da República, trazendo as regras fundamentais para o estudo do servidor. E as emendas constitucionais? As emendas constitucionais, você vai trazer a emenda constitucional 20 de 98. A 20 pegou tanto o seletista quanto o estatutário. Você vai pegar a emenda constitucional 41 de 2003 e, sem dúvida nenhuma, para o RPPS é a mais importante. É a mais importante, porque essa faz alterações precisas só no regime estatutário. Você vai pegar a emenda 47 de 2005, ok? Você vai pegar, e aí são detalhes bem pequenos, bem sutis, tá? Em relação a essas emendas. A outra, acho que é a emenda 70, deixa eu ver aqui, que faz um resgate. É a emenda 70 de 2012. Que faz um resgate em relação a regras de transição de servidor público aposentado por invalidez. E a última foi a que aumentou o lapso temporal da aposentadoria compulsória, né? Que foi a emenda 88 de 2015. Então você vê, nesse quadro é bem interessante, né? Ele te dá toda a referência normativa, né? Começando pelo 40 da Constituição, as leis ordinárias que regulamentam a matéria e as emendas constitucionais que alteraram as regras do 40. Vale frisar que está por vir, né? A PEC 287 de 2016 para fazer alterações devidas, ok? Aliás, a PEC 287, em relação a essa lei aqui, está pedindo outra, tá? Está pedindo outra lei. Não quer mais a manutenção da 9717. Vamos confirmar isso? Lá como regra de transição, obviamente. É o artigo 16 de transição, tá? Artigo 16 da PEC 287, que traz a seguinte redação. Até que entre em vigor a lei de que trata o parágrafo 23 do 40, vai passar a ter parágrafo 23, aplica-se o disposto da 9717 de 98. Que é o regime geral, aí, regras gerais do regime próprio de previdência social.
ok? Regime próprio do servidor. Então, está com os dias contados essa legislação, passando a PEC 287. Estamos pedindo uma nova regra geral sobre o tema. Já há muito que eu não uso essa legislação aqui, então realmente acho que está na hora de mudar. Eu venho afirmando hoje que a 10887 responde muito mais indagações em concurso público do que a própria norma geral sobre o regime próprio de previdência social. Tá legal? Muito bem. Então, estão aí as emendas com ênfase na emenda 41 de 2003. Bom, o regime próprio de previdência social, eu gosto de começar chamando a atenção para quem entra e quem sai desse regime. Isso é importante porque tem algumas peculiaridades. Na regra geral, como acabamos de ver, aquele servidor de cargo efetivo, ok? Cheguei a ler até no finalzinho da aula passada o artigo 40, né? Servidor de cargo efetivo da direta, autárquica e fundacional vai ser abraçado pelo regime próprio de previdência social. Beleza, é o servidor estável, porque ele fala de cargo efetivo. E o servidor de cargo efetivo, passados 3 anos, atinge a estabilidade funcional. Muito bem, a pergunta é, esse regime do 40 se estende ao vitalício? Existe alguma diferença entre o estável e o vitalício para fins de aposentadoria? Olha, meu amigo, existia. Não existe mais. Até a emenda 20 de 98, nós tínhamos uma aposentadoria diferenciada para o vitalício com mais vantagens e uma aposentadoria própria para o estável, com mais vantagens que o seletista. Tá? Então, eu podia botar assim, né? Vitalício, estável e seletista em matéria de vantagens. A emenda 20, meu amigo, foi lá e deu uma unificada. Joga no nosso slide, olha aqui. RPPS, é um regime específico, apenas para o servidor de cargo efetivo, o estatutário. Olha lá em azul. Se estende 93, inciso 6º, 73, parágrafo 3º e 129, parágrafo 4º, se estende à magistratura, Ministério Público e Tribunal de Contas. Ok? Esses são os vitalícios no Brasil, né? 93, inciso 6º, fala do Estatuto da Magistratura. Vamos ler? E olha lá o que fala o inciso 6º do 93, com redação dada pela emenda 20 de 98. Então, isso aí está desde 1998, ok? Se você só descobriu agora, não precisa ficar sem graça não, isso acontece com todas as famílias, ok? Volta e meia, eu estou aqui há mais de 20 e tantos anos dando aula, de repente descubro uma coisa aqui, nossa, isso aí é milhões de anos, eu nunca tinha visto, fico todo sem graça também, depois passa, aprende, está ótimo, ok? Então vamos lá, olha lá, 93, inciso 6º, a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no artigo 40. Isso é a emenda 20 de 98, quer dizer, igualou. Porque o que eu tenho no 40? O regime próprio de previdência social daquele que tem cargo efetivo concursado, o estatutário, o cargo efetivo, ok? Então, ingressa no regime próprio de previdência social com as mesmas regras, direitos e vantagens, o vitalício, ok? Então, muita atenção, principalmente você que sonha com magistratura e Ministério Público, né, dos concursos top de linha na nossa área jurídica, que se você entrar na magistratura hoje, ao se aposentar, vai se aposentar, se for magistratura do Rio de Janeiro, mais ainda, ou magistratura federal, vai se aposentar com o teto do INSS. Uau! Desanimador, né? Acabou a festa da aposentadoria, meus amigos. Olha aqui, eu digo isso porque tanto a União quanto o Estado do Rio já criaram a sua previdência complementar. E uma vez criada a previdência complementar, você passa a ter o teto do INSS. Você vai achar isso nos parágrafos 14, 15 e 16 do 40, que já já a gente vai analisar em detalhe, é um tema importantíssimo sobre previdência complementar.
E vale frisar que a PEC vai tornar a criação da Previdência Complementar obrigatória. Logo, teremos o teto do INSS para todos os entes da federação. Do jeito que está hoje, a criação da Previdência Complementar é uma faculdade. Cria se quiser ou não. Então, por exemplo, eu citei aqui 2 entes da federação que já criaram, a União e o Estado do Rio. Pois bem, o meu município do Rio ainda não criou. Se a PEC passar, vai ter que criar. E uma vez criado, passa a ter o teto do INSS. Então, se você pensa em fazer magistratura federal e magistratura estadual, ingressou hoje em uma dessas 2 carreiras, ao se aposentar, você vai se aposentar com R$ 5.200, R$ 5.180 e poucos reais, se não me engano, é o teto do INSS atualmente. Ok? Radical, né? Uma queda de padrão de vida violento. Por isso que nessas carreiras agora, eles só vão se aposentar compulsoriamente aos 75 anos de idade. Porque quando você se aposenta, você vai cair de 30 mil, mais ou menos é isso hoje, né? 30 mil e poucos, para 5 mil, meu irmão. Eu nasci na bucha, no mês seguinte. Que isso, professor? Não estou mentindo. Mas olha, não fica desanimado não, pô. A aposentadoria está lá longe, meu irmão. Tem muito tempo aí, até os 75 anos de idade. Agora, pensa bem, certamente essa figura, 75 anos de idade, só aí o cara vai se aposentar, isso vai engessar as carreiras de uma forma muito preocupante, né? Porque a carreira não vai andar, pô. O cara só vai sair de lá, meu irmão, quando for compulsório. Porque de 31 mil vai cair para 5 mil e poucos. Radical. E para não ter essa queda radical do poder aquisitivo, eles contam o quê? Que você vá para a Previdência Complementar. Porque olha aqui, eu falei que criar a Previdência Complementar vai ser uma obrigação do Estado. Mas o servidor aderir à Previdência Complementar, aí é uma total liberalidade dele. Ele pode optar em viver com 5.180 e tantos reais, pode. Ele pode optar em contribuir para uma previdência complementar privada. Ele pode confiar mais no Bradesco do que no governo. Pode. Eu não sei quem é um dos 2 pior para se confiar, banqueiro, né? Ou o governo. Cada um olhando para o seu lado só, e você nesse meio termo, mas aí a escolha é sua, tá? Então, o que com a PEC passará a ser obrigatório é o ente da federação criar a Previdência Complementar e impor o teto. Tá legal? Isso vai ser uma novidade bem interessante. E aí você passa a ter o teto no Brasil inteiro. Seja lá no regime geral, seja lá no regime próprio de Previdência Complementar. Ok? No regime próprio de Previdência do servidor público, perdão. Ok? Muito bem. Então, entra no artigo 40, que regula a aposentadoria de cargo efetivo, servidor estável, regime jurídico único, o vitalício. Agora, vamos lá, volta lá para o slide. Não atinge, vamos lá, não atinge. O artigo 40, parágrafo 13, define que não ingressam no regime próprio de previdência social, logo, serão aposentados no regime geral de previdência social. Vamos lá? Artigo 40, parágrafo 13 de nossa Constituição. Quem fica de fora? Olha lá. O servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. Olha, 3 categorias estão de fora. E ó, a PEC está trazendo mais uma figura. Já chegou lá. Vamos lá. Quais são as 3 categorias que estão sendo retiradas do regime próprio? 1. Servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão. Você sabe, já vimos isso, né? A grande diferença da função de confiança para o cargo em comissão, né? Função de confiança é exclusivo de servidor de cargo efetivo. Cargo em comissão, preferência para servidor de cargo efetivo de carreira.
Logo, haverá sempre um percentual do cargo em comissão a ser preenchido até por particular, por aquela pessoa que nunca fez concurso na vida dele. É esse que está sendo referido aqui. É esse que não tem um cargo nas costas, não tem um concurso nas costas. Ele vai e vira chefe, diretor, assessor. Não é isso? Já ia falar ministro, né? Ministro é cargo político. Estão lembrados? Ministro é cargo político. Cargo em comissão está lá no inciso 5º do 37, né? Direção, chefia e assessoramento. Vivo falando para tomar cuidado, para não falar ministro. Vê que eu tomei o cuidado, quase que falei, mas tomei o cuidado e não falei. Ok? Então eu sou um particular e virei chefe de seção. Falei, cargo em comissão. Enquanto estou chefe, estarei contribuindo para o INSS. Acabou. Meu amigo, isso não é doutrina. Isso está expresso aqui no parágrafo 13 do 40. Estou fora do regime próprio. A Constituição não me quer no regime próprio. Está me empurrando para o regime geral. Por isso, acho até infeliz a redação, porque fala servidor que preenche exclusivamente cargo em comissão. Espera aí, eu não sou servidor. Eu sou um particular que preenche cargo. Servidor, aquele concursado com cargo efetivo. A redação é muito infeliz. Ok? O outro que merece atenção é o cargo temporário. Contratação temporária, que eu vou aprofundar mais à frente. Aqui é 8.112, trabalha a contratação temporária lá no final. Quase no artigo 200, 200 e pouco e tal, ok? Então, a gente vai chegar a aprofundar aí um pouco, sair, claro que é uma outra lei, né, que regulamenta a contratação temporária, mas vamos aproveitar e vamos falar que a gente tem um tempo aqui necessário para estudar tudo sobre o servidor público, ok? Então, o cargo temporário também, o cara não tem cargo efetivo. Você vai ficar aqui 2 anos, então você não vai entrar no regime próprio, ok? Já que você não tem cargo efetivo, pelo contrário, você tem cargo temporário, enquanto você estiver sendo contratado temporariamente, vai contribuir para o INSS, Regime Geral de Previdência Social, ok? Detalhe, esses dois são os mais cobrados em concurso, sabe por quê? Porque cargo em comissão está no coração da máquina, né? Contratado temporário, eu posso colocar o cara em qualquer lugar na máquina. Vou dar um exemplo clássico de contratação temporária. Professor substituto. Autarquia. Olha, autarquia está aqui no 40, né? É o cargo efetivo, servidor autárquico. Ok? Então o cara tenta te enrolar. Como a autarquia está no regime único, está no regime próprio de previdência, ele bota lá, autarquia federal, contrata temporariamente fulano de tal, para exercício de magistério de uma universidade federal. Olha que beleza. Liga como se fosse um servidor, né? E aí te induz ao erro. Vai contribuir para o regime próprio de previdência. Não, próprio não. Ele não tem cargo efetivo, ele tem cargo temporário. Mesmo no coração da máquina, vai contribuir para fora. Mesma coisa, cargo em comissão, pô. Você coloca com direção, chefia, assessoramento lá no contexto, né, de um órgão público. Olha que beleza, pô. E aí você liga a estrutura administrativa, a administração direta, leva a ideia de regime próprio, mas não, porque você não tem cargo efetivo. Olha o 40, capa, você não tem cargo efetivo, você tem cargo em comissão, tá fora, ok? A terceira figura é até mais fácil de trabalhar, né? A terceira figura que ele exclui do regime próprio, obviamente, é o empregado público, né? Olha lá o 13. Ou empregado público, isto é, o cara já é regulado pela CLT. Ele já é seletista. Que, aliás, eu nem encontro mais, né, na direta autárquica e fundacional, com a criação do regime único. Aí você pensa assim, mas professor, então por que a emenda 20 citou o seletista se eu já tinha um regime único e só tinha estatutário? Porque a emenda 19 flexibilizou isso. Estão lembrados que entre a emenda 19 e a DIN 2135, nós tivemos a flexibilização do regime jurídico único e nesse meio tempo veio a emenda 20. Veio a emenda 20, então ela tinha que citar essa figura. Olha, se você voltar a contratar, você quem? A administração direta, autárquica e fundacional, voltar a contratar com base na CLT,
porque a emenda constitucional 19 de 98 permite, não haveria problema nenhum, né? Você voltar a contratar, olha lá, 98. Houve a flexibilização do regime jurídico único, matéria também já vista aqui lá no início. Quando é que expurgamos de vez essa possibilidade, já que de fato ela não se concretizou? Com a ADIM 2135, apesar de ser de 2000, né, em agosto de 2007 foi conferida a liminar. Então, de 98 a agosto de 2007, o empregado público poderia voltar. Com essa liminar, resgatamos o regime jurídico único. Então, essa figura do empregado público aí praticamente é lenda, né? É lenda, você não vai encontrar mais. Mas justifica-se a referência por causa disso. A emenda 20, né, está aqui, ó, nesse meio tempo. Emenda constitucional 20 de 98. Ela tinha que citar, sim, o seletista, ela tinha que citar, sim, o empregado público. Tá legal? Muito bem. Qual é a novidade prevista na PEC? A PEC 287, governo Temer, está acrescentando ao parágrafo 13 o cargo de mandato eletivo. Olha, está acabando com a aposentadoria especial de parlamentares e mandando os parlamentares para o INSS. Será que vai passar, hein, meu irmão? Olha aqui, parágrafo 13, proposta da PEC 287 de 2016. O agente público, ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado de lei de livre nomeação e exoneração para... Melhorou, hein? Olha lá, olha a crítica que a gente fez. Servidor? Que erro, o cara não é servidor. Mas agente público, qualquer um que colabora é agente público. Agente público é a expressão mais ampla possível. Corrigir um erro de redação do parágrafo 13, ok? Em relação a particular que preenche cargo em comissão. Chamá-lo de agente público, tudo bem. De servidor, não. Porque agente é gênero. Servidor é uma espécie, aquele que tem cargo efetivo. Melhorou então, né? O agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de outro cargo temporário, incluídos os cargos de mandato eletivo ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. Então, além do particular de cargo em comissão, contratado temporário e o empregado público, aquele que tem cargo eletivo. Cargo, usando a expressão aqui, cargo de mandato eletivo, vai para o INSS. Detalhe que há uma regra aqui de transição, é o artigo 6º, que diz assim: as alterações estabelecidas no artigo 40, parágrafo 13 da Constituição, aplicam-se de imediato aos titulares de novos mandatos eletivos que forem diplomados após a promulgação desta emenda, cabendo leis da União, dos Estados, Federal e dos municípios dispor sobre regras de transição para os diplomados anteriormente à data da promulgação desta emenda. Então, está se referindo realmente a parlamentares em geral, né? Aos parlamentares em geral, está se referindo aos chefes do executivo, né? Enfim, não terão mais uma aposentadoria própria especial, vão ser tratados como seletistas, ok? Então é importante, né? Uma novidade aí proposta para essa colocação bem introdutória que nós temos aqui em relação o nosso estudo do regime próprio de previdência social, ok? Então hoje são 3 que não entram, provavelmente no futuro 4 não entrarão se passar. Parlamentar nessa hora não gosta, né, de perder direitos, como ninguém gosta. Então ele corta direito dos outros, tudo dele ele costuma preservar, né? Vamos ver se isso vai passar, eles terem as mesmas regras. Muito bem, outra colocação bem introdutória interessante é lembrar que na omissão de regras do regime próprio, eu possa me socorrer nas regras gerais de previdência social. Interessante essa lembrança e ela está expressa na Constituição. Joga o nosso slide que vem alertar a isso.
Olha lá, as regras do artigo 40, aplicação subsidiária do regime geral de previdência social. Isso está expresso no parágrafo 13. Olha o que diz o parágrafo 13 de nossa Constituição. O servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão. Aliás, é parágrafo 12. Opa, então volta lá no slide, desculpe. Volta lá, peço perdão, olha, o parágrafo 13, a gente já trabalhou, eu errei aí, a referência é parágrafo 12, ok? Vamos lá? Parágrafo 12. Além do disposto nesse artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. No que couber aqui, só posso interpretar no que a lei que regulamenta o regime próprio nada a falar, eu aplico as regras do regime geral. Daí, meu amigo, a importância de você estudar direito previdenciário. Porque o direito previdenciário trabalha o regime geral de previdência social. E ele é que vai resolver eventuais omissões do regime próprio. A gente vai se socorrer às regras que tem lá. E olha, se não disse isso no final da aula passada, repetindo ou passo a dizer, vale a pena estudar direito previdenciário, ok? Ele é curto, ele é igual a financeiro. Se você tirar uma semana para enfiar a cara no direito, você mata o direito previdenciário numa semana. E ele é gostoso estudar, tranquilo, ok? Temos aqui no Master por Marcelo Tavares, cara, especialista em direito previdenciário, aulas excelentes, ok? E você ter aquela visão geral para tapar buraco no regime próprio de previdência social, ok? Então, estão em alertas iniciais em relação ao nosso regime próprio de previdência social. Agora, vamos trabalhar os tipos de aposentadoria que o servidor público de cargo efetivo, que é aquele abraçado pelo RPPS, regime próprio, terá para se aposentar. E eu estarei fazendo já uma comparação com as propostas de mudança da PEC 287. Ok? Então joga lá o nosso slide. Olha aqui, até o final do ano passado eu só tinha a parte de cima, né? Que são os tipos de aposentadoria do RPPS, definidas no parágrafo 1º do 40 da Constituição. E acreditem, as regras ainda são da emenda 20. A emenda 41 pouco mexeu nos tipos de aposentadoria. A emenda 41 mexeu no valor dos proventos. Mas nas regras de aposentadoria, a emenda 20 já tinha feito as alterações necessárias, ok? Então a regra está lá no parágrafo 1º do 40. Abaixo, você já tem a previsão de mudança em relação à PEC 287 de 2016, ok? Então você tem aí diversas questões a serem tratadas em relação a esse tipo de aposentadoria, os seus requisitos e valor dos proventos, que é o que a gente vai passar a analisar, ok? Então, eu vou começar trabalhando, obviamente, o que nós temos hoje em dia, depois eu avanço para as mudanças ou propostas de mudança da PEC 287, ok? Então, vamos lá? Vamos ler o parágrafo 1º do artigo 40 de nossa Constituição da República. Os servidores, abrangidos pelo regime de previdência de que trata esse artigo, serão aposentados calculados seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos parágrafos 3º e 17. 1. Por invalidez permanente. 2. Compulsoriamente. E 3. Voluntariamente. Então você tem 3 tipos de aposentadoria. Volta lá no slide, eu queria alertar esse voluntariamente, aí no slide eu botei facultativa. Também é muito conhecida como facultativa. Peço até perdão, porque em concurso, gente, é sempre bom dar preferência à redação legal. Na redação legal não usa a palavra aposentadoria facultativa, e sim aposentadoria voluntária. Mas é a mesma coisa, tá? Então eu tenho por invalidez, compulsória e facultativa ou voluntária, ok? Vale lembrar de imediato, volta lá no slide de comparação, que vai mudar o nomezinho
em relação à por invalidez, tá? Vai chamar-se incapacidade permanente. Tá? A PEC vai tirar a aposentadoria por invalidez e colocar no lugar a incapacidade permanente. Vai mudar apenas o nome, o conteúdo também, mas enfim, o nome em especial. Tá legal? Então, vamos lá analisar a previsão destas aposentadorias. Vamos lá. Inciso primeiro, trabalhando a aposentadoria voluntária. Aposentadoria, perdão, por invalidez, né? 1. Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Então, regra, a aposentadoria por invalidez, joga lá nos slides, a gente já mantém, olha lá. Regra, a aposentadoria por invalidez terá proventos proporcionais. Proporcional, claro, ao tempo de contribuição. Hoje em dia é a nossa grande referência, ok? Olha aqui, a grande mudança da emenda 20 foi tirar a referência basicamente única da nossa Constituição ao tempo de serviço. O servidor tinha uma aposentadoria realmente maravilhosa em relação ao seletista. Tá? Até a Constituição de 88, ele nem contribuía. Você vê, o cara nem contribuía. A sociedade bancava a aposentadoria dele em agradecimento pelo fato do servidor, olha o nome, servidor, está servindo a população. É isso. Veio a Constituição de 88 e falou, não dá mais. O dinheiro não vai dar para bancar mais essa brincadeira não, os caras têm que contribuir. E aí a União começou a cobrar contribuição. Os demais entes só passaram a ser obrigados a cobrar contribuição ali há pouco, com o parágrafo 1º do 149, alterado pela emenda 41 de 2003. Para você ver como a conta não fecha realmente no serviço público. As contribuições passaram a ser obrigatórias para os demais entes da federação, tirando a União, só a partir de 2003. Claro que muitos outros entes já estavam cobrando, a Constituição já autorizava, mas não impunha, não obrigava. Agora é obrigatório a partir de 2003. Ok? Então você vê que o negócio é bem complicado. E a grande mudança foi exatamente aí, tá? Na emenda 20. O grande parâmetro para se aposentar era só tempo de serviço. Hoje o tempo de serviço virou 2 parâmetros. Mas perdeu realmente a sua força. De ator principal virou figurante. Na emenda 41 em especial, virou figurante. Ok? Então, tempo proporcional ao tempo de contribuição é a regra na aposentadoria voluntária. Porém, olha lá, aposentadoria por invalidez, desculpe, estou confundindo invalidez por voluntária, desculpe, por invalidez, né? Mas vamos lá, vamos dar sequência. Invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Aí eu pergunto, esses últimos casos que levam à invalidez permanente, moléstia profissional, acidente de serviço, doença grave, contagiosa ou incurável, o provento vai ser o quê? Você vê que ele não falou, ele não escreveu, ele escrevia anteriormente. Tá? Isso aí já é uma mudança da emenda 41, sutil. Não mudou as regras da aposentadoria por invalidez, ok? Não mudou as regras, mas não se refere mais a esses últimos casos com provento integral. Mas eu só posso presumir que é integral, porque se a primeira parte é proporcional, a segunda será integral. Aí é que está um enorme problema da emenda 41, a tal da integralidade, ok? Podemos afirmar, sim, que os proventos integrais acabaram com a emenda 41. Acabaram. Mas eles não souberam lidar quando se tratavam dessas variações na aposentadoria por invalidez. Não souberam lidar com o tema. Eu não posso falar mais integral. Mas peraí, se esse aqui é proporcional, esse aqui é o quê? Ninguém sabe dizer. Eu digo que é integral. Porque, no meu entender, o que acabou não foi a integralidade. O que acabou foi, na verdade, como era feito o
cálculo da integralidade. A mudança se deu no cálculo da integralidade e não na integralidade em si. Ela ainda existe. Tanto é que eu afirmo, se você se aposenta por invalidez, nesses casos relatados na parte final do inciso 1º, do parágrafo 1º, do 40 da Constituição, seu provento vai ser integral. Integral. É isso. Ok? Vamos lá. O que é provento integral? Rapidamente, porque eu vou falar sobre isso mais à frente, vou trazer a tabela dizendo como é que é feito o cálculo hoje em dia, tá? Provento integral é o seguinte. Qual foi o seu último vencimento na ativa, meu amigo? R$20.000. Sabe qual é o seu primeiro provento na inatividade? R$20.000. Era isso. E isso, meu amigo, matava de inveja o seletista. Nossa, o seletista morria de inveja. Porque o seletista, o último salário, 20 mil, primeiro provento, 5 mil e pouco, que é o teto do INSS. O seletista não percebe que o estatutário contribui em cima do valor cheio. Isso não, né? Na hora de falar mal, não adianta lembrar, bobagem, vamos falar mal, que absurdo, mando privilegiado e tal. É isso, ok? Mas então, o provento integral era você se aposentar recebendo o mesmo valor que você recebeu na ativa no seu último mês de trabalho, ok? Pois bem, com a emenda 41, a gente vai ver que isso acabou. E claro, tem um impacto aqui. Não quero aprofundar agora o cálculo dos proventos, porque eles são bem detalhados. Mas eu tenho que trazer de imediato, porque é o que está na redação das aposentadorias que estamos apresentando. Ok? Muito bem. Então, está aí a primeira aposentadoria. Por invalidez, regra, provento proporcional, excepcionalmente, nos casos relatados no inciso 5º, um provento maior possível a ser pago. Pronto. Evita falar integral, né? Um provento maior possível a ser pago. Muito bem. 2. Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade, na forma da lei complementar. Foi a PEC da Bengala, a emenda 88 de 2015, ok? Bom, o que acontece então é, volta lá no slide por favor, a idade ou 70 ou 75, uma lei complementar vai definir, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Detalhe, nós já temos esta lei complementar, é a lei complementar 152 de 2015 e ela optou em unificar todo mundo nos 75. Quer dizer, então, não houve essa divisão, uma categoria com 70, outra com 75, nada disso. A gente sabe que essa PEC da Bengala veio num frenesi político, na época em que a presidente Dilma, ex-presidente Dilma, foi reeleita em 2014, ok? Sob a alegação que o PT, partido que ela integrava, estaria dominando o Supremo Tribunal Federal na nomeação de ministros. E a presidente Dilma faria uma nomeação, se não me engano, seria o Marco Aurélio, que já estaria aposentado nos tempos atuais, se fosse pela regra antiga. Ok? E aí fez aquela história de corte bolivariana e tal. E o engraçado é que fizeram essa palhaçada. Você viu que foi palhaçada, né? Depois de 8 nomeações do PT. Sensacional, né? Pô, 8 nomeações do PT. Já não é bolivariana, pô? Pra que PEC da Bengala, então? Para tentar dizer que o PT vai mudar o contexto judiciário brasileiro. Foi um frenesi, como tudo foi um frenesi naquela época, né? De muito radicalismo. Então, é aquela história. Uma PEC questionável, já estava lá há muito tempo, aproveitaram, vai, aproveita, e foi, ok? E mais absurdo ainda, né? Querendo dizer que algumas categorias você só presta até os 70 e outra, não, essa aqui você pode ir até os 75. Pô, isso é brincadeira, fere radicalmente a isonomia. A prova disso é que quando veio a lei complementar, ela sequer fez questão de fazer essa distinção. Não, vai todo mundo aos 75. E que mais? Com a proposta da PEC 287, ele generalizou de vez, vai todo mundo até os 75, agora não tem nem mais distinção, quer ver? Quando ele fala aqui, olha, o parágrafo 1º do 40, inciso 2, vai ficar assim, compulsoriamente aos 75 anos de idade. Acabou, vai ter essa radicalização que já está, por força da Lei Complementar 150, estará genericamente no texto com a PEC 287. O que me parece até acertar. Se é para subir, sobe para todo mundo. Eu, particularmente, sou totalmente contra. 70 anos está bom demais.
E se aos 70 anos o servidor vem para mim e fala assim, eu estou no auge da minha plenitude jurídica, então abre o escritório e boa sorte, meu querido. Já vai contar com a aposentadoria aí do seu serviço, olha que beleza, ok? Ganhando bem, vai lutar mesmo, vai escrever, vai virar professor, você não está na plenitude jurídica? Então não precisa ficar mais 5 anos aí não, tem outra coisa para fazer. Sou totalmente contra, eu acho que isso engessa a carreira, não é uma solução adequada para o serviço, veio no frenesi eleitoral e é prejudicial ao serviço público, mas está aí, ok? Então, muita atenção, que mesmo hoje, sem a PEC, todo mundo está nos 75 anos de idade. Por quê? Porque a lei complementar 150, quando veio regulamentar esse inciso 2º, a pedido dele mesmo, generalizou todo mundo aos 75 anos de idade, não fez uma distinção. E aqui, é claro, o provento é proporcional ao tempo de contribuição, ok? Com certeza, na aposentadoria compulsória, mais tarde, mais idade você tiver ao entrar no serviço, menor será o valor a receber, porque é compulsório ao tempo de contribuição. Agora, lembro sempre que é claro que isso vai acontecer com muita gente hoje em dia, por força da perda de vantagens funcionais da ativa, quando você se aposenta. Vamos lá, vamos imaginar que você cumpriu todos os requisitos para se aposentar, é a próxima que a gente vai ver, que todo mundo quer, voluntariamente, mas não exerceu esse direito e continuou trabalhando. Bateu os 75 anos de idade, aposentadoria compulsória. E aí, vai ser proporcional? Não, vai ser integral. Ou, já que eu não posso falar mais integral, né? Vai ser o maior valor possível, porque eu já podia ter me aposentado com esse maior valor possível. Ou integral, se quiser arriscar a colocação. Não exerci o meu direito de aposentar e continuei inativa. Bateu 75 anos, agora não tem jeito, tem que me aposentar. E mesmo que você queira fazer um cálculo proporcional, ele vai dar integral, porque eu já tinha o tempo necessário de contribuição, de idade, de serviço no cargo, para me aposentar voluntariamente. Então, o valor desta aposentadoria compulsória vai ser integral ou o maior valor possível, porque este servidor, neste exemplo que estamos trazendo, já teria o tempo necessário para se aposentar voluntariamente. Ok? Então, cuidado que às vezes o proporcional do compulsório vai dar, entre aspas, integral para aqueles que já tinham implementado os requisitos da aposentadoria voluntária e não exerceram, continuando no serviço público até bater 75 anos de idade. Ok? Beleza. Muito bem. Agora vamos lá para o que interessa. A aposentadoria voluntária ou facultativa. É aquela que todo mundo quer. Por isso, essa é a aposentadoria que você tem que ficar atento. Ok? E ela tem alternativa. Você vê que tem 2 alíneas aí nesse inciso 3º, ok? Então vamos lá, ler o inciso 3º do artigo 41, parágrafo 1º. Voluntariamente, desde que é cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições. Então, peraí, o cara já me impôs 2 condições, e de repente bota uma vírgula, observadas mais condições, meu amigo, mais condições. Olha, para você se aposentar voluntariamente hoje no serviço público RPPS, você tem que cumprir 4 condições. E cumulativa. Faltou uma delas? Vai se aposentar de outra forma. Integral você não vai levar, ou o maior valor possível você não vai levar. Não vai levar, ok? Muito bem. Então, antes de ver os 2 outros requisitos, vamos lá. No item 3, ele pede 10 anos de efetivo exercício no serviço público. Primeiro requisito. 5 anos no cargo efetivo que eu quero me aposentar. 5 anos no cargo efetivo que eu quero me aposentar. Ok? Muito bem. Letra A. 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem. Idade e contribuição. 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher. Então, a aposentadoria voluntária, ok? Exige esses
4 requisitos. Certo? Então, vamos lá? Vamos recapitular isso aqui rapidamente, para ficar bem claro, que é a mais importante e é mais radical até do que a aposentadoria do INSS, né? Porque lá não tem idade mínima, não. Vai ter agora com a PEC 287. Você vê que a aposentadoria do servidor está bem radical e essa redação, ok? Volto a insistir, dessa aposentadoria voluntária é da emenda 20. A emenda 20 que impôs esses 4 requisitos, tá? Então vamos lá? 40, parágrafo 1º, inciso 3º, aposentadoria voluntária. Primeiro requisito, tempo de serviço público. 10 anos. E olha, tempo de serviço público, 10 anos, podem ser 2 no município, 3 no Estado, 5 na União, já tem 10 anos de serviço público, tá? O serviço público aqui, a interpretação é que pega todos os entes da federação. Vai se aposentar em um só. Mas se eu trabalhei 10 anos no Estado, traz para cá, meu irmão. Claro, não vou jogar fora, né? Então é isso. E o Estado depois envia o valor arrecadado para a União bancar a sua aposentadoria. É evidente, os sistemas se compensam, obviamente. Tá? Depois, eu ainda tenho tempo no cargo público, que eu quero me aposentar. Aqui eu tenho 5 anos. 5 anos no cargo público que você quer se aposentar. Ok? Isso daqui está no inciso 3º. Agora, inciso 3º, letra A. Vai te exigir tempo de contribuição, (30 anos homem, aliás, 35 anos, né? Homem, 30 anos mulher. E quarta exigência, idade. Idade, 60 anos homem, 55 anos mulher. São outras duas coisas que querem mudar na 287, querem unificar isso, né? E claro, para os valores acima, né? Mas é isso aí que está, então, no seu inciso 3º, ok? Vou confirmar aqui, que é sempre bom, né? Olha lá, 65 anos de idade. Opa, peraí, errei a idade, tá vendo? Porque é sempre bom confirmar. Idade é 60 anos de idade, não, acertei, desculpe. 60 anos de idade e 35 de contribuição de homem. E 60 anos de idade... Não, peraí. E a mulher é 55? Não, tá tudo certo. Eu tô lendo a letra B aqui, confundido. Então, tudo que está no quadro tá certinho, ok? Não tem erro nenhum, não. Mulher é 55 anos de idade e 30 de contribuição. E isso tudo, minha gente, é somado, volto a insistir, é concomitante. Faltou um desses, você não sai pela letra A. Vai se aposentar pela letra B, cujo provento é proporcional na letra B. Agora sim, 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Quer dizer, você já tem uma idade avançada, mas não tem o tempo de contribuição necessário. Aí você corre para a letra B e se aposenta proporcionalmente. 65 anos o homem, 60 anos a mulher. Se aposenta pela idade, mas aí o provento já é proporcional. Ok? Então aqui estão os requisitos cumulativos para a aposentadoria facultativa ou aposentadoria voluntária. Ok? O que nós temos que fazer agora? Temos que analisar os proventos, o cálculo desses proventos, e nós temos a regra modificada com o passar daquelas emendas constitucionais que eu coloquei aqui,
ok? E depois a gente passa a comparar com as mudanças propostas pela 287, os requisitos para se aposentar e o cálculo dos proventos, ok? Mas isso a gente faz no nosso próximo encontro, tá legal? Foi um prazer revê-lo, até lá!